Falando de gente que não tem o que fazer, incêndios ambientais já afetaram a vida de mais de 11 milhões de brasileiros. São mais de 500 cidades em todo o Brasil que decretaram situação de emergência. Aqui em Londrina, as queimadas tiveram um aumento de 53% em relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados recentes fazem parte de uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, CNM. A Daniela Calçavara preparou uma reportagem explicando isso aí, inclusive tem fala do governador. O governador não acredita que aqui no Paraná seja algo orquestrado, como aconteceu, por exemplo, no estado de São Paulo. Ele acha que são situações isoladas que chamaram a atenção devido ao volume. Vamos ver a reportagem especial, roda aí. O desespero de quem não aguentava mais incêndios perto de casa. Chama bombeiro, não vem. Tá correndo perigo as casas, mas e a vegetação e as coisas que a gente plantou, queimou tudo. A comunidade se uniu no esforço para combater as chamas. As cenas de fogo na vegetação e o desespero de quem mora próximo foram se repetindo ao longo dos dias. Moradores de prédios vizinhos à BR-445 usaram mangueira e baldes na tentativa de evitar que as chamas se espalhassem até a chegada do caminhão do Corpo de Bombeiros. Era isso ou assistir o fogo e não fazer nada, né? Então a gente desceu aqui, foi juntando uma galera e fomos apagando com balde. De acordo com o levantamento do Corpo de Bombeiros, em Londrina houve um aumento de 53% nos registros de incêndios ambientais em 2024. De 1º de janeiro a 17 de setembro, foram 362 ocorrências de fogo em vegetação, contra 236 do ano passado inteiro. A fumaça no ar, junto com a baixa umidade, piorou e muitos casos de problemas respiratórios. Se tem falta de ar no dia a dia, fica com mais falta de ar, com mais tosse, com mais catarro, com mais sintomas. Se o paciente não tem, ele passa a desenvolver. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios aponta que em 2024 os incêndios ambientais afetaram de forma direta 11 milhões e 200 mil brasileiros. 538 cidades decretaram situação de emergência. Em 2023, um levantamento semelhante mostrou que apenas 23 municípios decretaram situação de emergência por conta do fogo, que atingiu de forma direta as vidas de 3.800 pessoas. Os prejuízos econômicos com as queimadas passaram de R$1 bilhão em todo o país. Em muitos casos, os incêndios foram criminosos. Esta câmera de segurança registrou um incendiário em ação. Dá para ver as chamas surgindo e se alastrando na zona leste de Londrina. Em Cornélio Procópio, mais um flagrante. A câmera gravou o homem ateando fogo num terreno baldio. As chamas se espalharam e por pouco não atingiram as casas. O homem que aparece nessas imagens em Porecatu também provoca um incêndio em vegetação, que sai como se não fosse nada. Outro homem foi preso em Arapongas por atear fogo num terreno às margens da BR-369. A ação também foi flagrada por uma câmera de segurança. Apesar dos vários casos, o governador Ratinho Júnior afirmou em entrevista coletiva que não acredita numa ação orquestrada para provocar incêndios no estado. É uma irresponsabilidade realmente de uma pessoa que não tem consciência daquilo que está fazendo. A gente não vê isso que é uma forma orquestrada. O que nós estamos fazendo é que quando tem a denúncia, a polícia vai para prender, como já aconteceu em alguns casos aqui no Paraná. E sabe o que é consequência das queimadas? Fora o prejuízo para o meio ambiente, né? Os animais que estão morrendo, a nossa respiração que está arrebentada, o pessoal com dor de garganta, nariz entupido e assim por diante. Pesquisadores da UEL analisaram a água da chuva nos últimos dias. No final de semana choveu bem por aqui. E eles descobriram que as queimadas estão mudando a água da chuva. Ou seja, a fumaça sobe, vai lá para cima, é lógico, vai subir para onde, Gustavo? Vai lá para cima, vários metais pesados descem em formato de chuva. Chuva vai para onde? Para o rio, que vai abastecer a nossa torneira, que vai estar aqui, ó. Nós estamos acabando com o planeta, meu parceiro.
acabando com o planeta. A reportagem da Ana Contato. A névoa no horizonte é resultado da falta de chuva e das queimadas registradas em todo o país. Um corredor de fumaça traz a poluição da região amazônica até o norte do Paraná, que também tem sido afetado por incêndios ambientais. Quando a chuva finalmente chegou, as partículas suspensas no ar se misturaram à água. Vários vídeos que circulam na internet mostram a sujeira. Este professor do Laboratório de Física Nuclear Aplicada da Universidade Estadual de Londrina resolveu testar. Será que a tal chuva preta realmente é perigosa? Se você pega elementos inorgânicos, alumínio, cálcio, cobre, ferro, zinco, eles estão presentes, né? Mas o que nos chamou a atenção foi a alta concentração desses elementos, em concentrações muito elevadas, comparadas com algumas legislações ambientais que nós temos. É claro que não tem como São Pedro, né, ter uma legislação para São Pedro do que pode ter ou não na chuva que ele manda. Mas, quando a gente compara com outros tipos de classificações de águas que nós temos, né, aqui na legislação brasileira, você consegue observar ali concentrações, às vezes, até 10 vezes acima do limite permitido para esses tipos de água. 3 estudantes de pós-graduação ajudaram no trabalho. Os recipientes foram deixados em espaços abertos e captaram água da chuva do último domingo. Uma gotinha de só 10 microlitros já é suficiente para obter os dados. A técnica utiliza essa máquina de raio-x para descobrir quais são os metais presentes na água. As 15 amostras que foram coletadas em todos os pontos da cidade mostram a presença excessiva de alguns elementos, principalmente o cálcio e o ferro. Esses dois elementos que tiveram a maior concentração, eles estão associados a 2 situações bem claras, né? O ferro, provavelmente da origem da poeira, né, do nosso solo. O nosso solo ele tem bastante ferro. E o do cálcio, porque ele é um elemento que é emitido, né, como forma de óxido de cálcio em queima de madeira. E não só o cálcio, depois nós pegamos também alumínios e outros, né? Mas esses dois tiveram as maiores concentrações, o que dá para fazer esse levantamento de que, de fato, né, toda aquela névoa que nós tínhamos na cidade é parte produzida pelo próprio solo local, ou seja, muito vento, né, que levanta essa poeira na atmosfera, e parte também devido às queimadas. O professor afirma que ainda é cedo para dizer que os elementos encontrados na chuva que atingiu a cidade de Londrina sejam prejudiciais às pessoas ou ao meio ambiente. As novas coletas devem ampliar o panorama e direcionar a pesquisa. Os dados mostram que a gente precisa ligar um alerta, né, no sentido de que nós precisamos fazer mais pesquisas, mais monitoramentos dessas concentrações para a gente avaliar, principalmente ao longo do ano, como essas concentrações mudam. É claro que, em geral, as pessoas não consomem água da chuva, né? E mesmo a água que cai em plantas, etc., a própria terra ela tem o seu mecanismo de filtragem, né, dessa água. Então, não devemos falar inicialmente dessa contaminação direta, né, na saúde das pessoas, mas é algo que a gente tem que, de fato, monitorar. De acordo com o CIMEPAR, a pouca chuva não foi suficiente e os próximos dias devem ser de calor e poeira. O vento continua transportando o material particulado das queimadas das outras regiões do Brasil e também dos países vizinhos. Então, o vento se manteve com um fluxo favorável para que nas próximas horas, tanto de hoje como nos próximos dias, continue com o ingresso de fumaça sobre as regiões do estado do Paraná. Resumindo, estamos lascados, hein? Estamos lascados, hein, Diegão? Deus podia falar assim, vou apertar um botão aqui, ó. Deus não precisa disso, né? Modo de dizer, né? Apertar o botão, chove no Brasil. Dia inteiro de chuva. Do Iapoque ao Chuí. Um dia inteiro. Apagava todos os incêndios. Já pensou, Diegão, se fosse fácil assim? Só que a culpa dos incêndios não é de Deus, a culpa é nossa. É do povo que tá queimando, cara. Ontem eu fui ver, o cara juntou as folhinhas lá, foi passar num lugar, o cara juntou as folhinhas, fogo. Chegou no WhatsApp aqui, falou, o vizinho vai fazer reforma, ele queima todo o saco de cimento. Pra quê, cara? Todo lugar da cidade tem coleta de lixo. Não tem um lugar de Londrina que não tenha coleta de lixo. Juntou as folhas lá, bota num saco preto, põe na frente de casa, o lixeiro pega. Tem uma árvore perto da sua casa, faz ali um matinho pra árvore, faz uma caminha pra árvore ali, um adubo pra árvore. Para de ficar tacando fogo em tudo. E o que eu vi ontem, a pessoa juntou isso aqui de folha. Dava uma pazinha, uma sacolinha de mercado. Ela foi lá e fez questão de tacar fogo. E aquela fumaça fica, ó. E é dessas pequenas queimadas que o negócio perde o controle, como tantas que nós já mostramos aqui na tela do nosso Balão Geral.
Triste demais. A gente está acabando com o planeta.